Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida a 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Hoje um programa especial, um casal convidado da cidade de Campinas, que está aqui para contar para você, caro telespectador, a sua experiência de vida. Fique atento que com certeza você vai aprender muito através da história desse casal que está aqui conosco nos nossos estúdios. Estamos recebendo então aqui Luiz Lauro, da cidade de Campinas, e sua esposa Yara Ferreira. Sejam bem-vindos. Obrigado, Gustavo. Alegria muito grande estar aqui com você nesse propósito para falar de casamento, né? Nós temos, não sei se eu vou antecipar, se você já ia perguntar, mas nós temos quantos anos de casado? 36 anos de casado. 36 anos de casado. E a gente está começando a aprender a conviver em dois. É isso aí. É uma história que tem um começo, mas não tem um fim, não é assim? É verdade. É verdade. Bom, o Luiz Lauro, ele é radialista, ele é apresentador de TV, tem 3 filhos, a Vanessa, o Luiz Lauro Filho e o Fabrício. E eles vieram especialmente vir aqui na nossa cidade hoje para compartilhar com você a sua experiência de vida. Vamos começar então comentando alguns aspectos em relação à história deles. Yara, então, como é que foi o seu primeiro momento com o Luiz Lauro? Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos num aniversário na casa do meu irmão. E bem interessante porque ele paquerava a cunhada do meu irmão. E eu estava nesse aniversário e ela falou assim, olha, venha conhecer o meu... Eu já estava dançando, posso pedir eu já estava dançando com ela, já tinha dançado aqueles bailinhos que tinha nas garagens e tal, só que lá não era garagem, era uma casa muito bonita. Eu morava numa casa mais humilde, já vou deixar você falar. Eu morava numa casa mais humilde do lado e o irmão dela tinha bastante cascalho. Então tinha tudo de gostoso no aniversário. E a minha mãe falou, meu filho, a filha do Alceu, que era a Andréia, estava fazendo aniversário. Isso. Aí eu fui, eu trabalhava demais naquela época da ditadura, eu era locutor, e em 75, dia 16 de agosto, lembrei a data, viu? 1-0 para mim. Tá bom. Aí lembrei, 16 de agosto, aí eu fui lá e conheci essa moça, uma pessoa, que eu prefiro não falar o nome aqui, desnecessariamente, e dancei umas 4 músicas com ela, aí acontece que ela... Então, ela falou assim, venha conhecer meu futuro esposo. Eu falei, vamos lá. E eu tava tirando foto. E aí nós começamos a conversar. E a minha mãe, quando eu cheguei em casa, ela falou assim, você arrumou um namorado? Eu falei, não, ele é namorado da mocinha lá. Minha filha, mas vocês tinham brigado outro dia, agora que vocês voltaram às pazes, eu falei assim, não, mas ele não é meu namorado. E realmente, assim, a gente se conheceu, conversou, e eu lembro que... na semana seguinte ele telefonou para o meu trabalho e a pessoa que atendeu falou assim, uma voz de radialista te ligando, eu nem sabia que ele tinha esse dom, porque a gente se conheceu só nesse aniversário. E eu lembro que nós fomos assistir um filme, nós fomos no cinema e a gente não namorou muito tempo não, nós namoramos 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, né? E na realidade, o nosso conhecimento, porque eu não tenho estudo, né? Eu sou autodidata. Agora que eu estou realmente, até eu queria aproveitar e encorajar você, nunca desista dos seus sonhos. Tudo que eu sei, eu fiz, como é que chama o curso que eu estudei? Só o ginasial antigo? Você fez o ensino fundamental. O ensino fundamental. E o primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, científico, na época, 69. Você nem pensava em nascer. Então eu não tinha estudo. Tinha 1 ano. Você tinha 1 ano? Então, você não parece que você tem essa idade, parece obrigado. que você é mais novo, viu? Então, Gustavo, ela já com faculdade, eu ia buscá-la na PUC e ficava muito complexado, porque ela estudando na faculdade, eu não tinha faculdade. E comecei, você achava chique, até né? Hoje, felizmente, depois de um coração sarado, que ela tem 2 faculdades, tem 2 pós-graduação, a menina aí é preparada mesmo, né? Sim. Então, na época... Só que eu não... eu estava fazendo faculdade, fazendo letras, mas eu parei a faculdade e aí eu engravidei e nós casamos. É verdade. Né? E eu parei a faculdade, então eu parei a minha vida e fui cuidar dos filhos. E assim, hoje eu vejo que foi um momento muito importante, porque assim, eu parei de trabalhar, eu parei de estudar e... cuidei dos meus filhos. Hoje eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade da primeira infância educar os meus filhos. Eu casei com 23 anos. Não que você seja velha hoje. Você era novinha. Você já 23 anos. Você já tinha uma filosofia de vida que era importante você ficar perto das crianças.
Porque vieram os 3 em seguida, ô Gustavo. E aí, no caso, pelo que eu estou vendo, então foi uma cisão no seu projeto de vida por causa da gravidez. Foi. E como é que foi esse momento de vocês? Eu não entendia né, que eu sou... o Espírito Santo habita em mim, né? Então eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não tinha esse entendimento. Então houve uma ruptura, né? Eu casei grávida e eu carreguei isso muito tempo como uma dor, assim. Eu desconsiderei os ensinos da minha mãe, eu traí a confiança da minha mãe. Então foi muito difícil para a gente romper. Eu lembro, o Luiz Lauro foi na minha casa para contar para minha mãe, para falar que a gente ia casar, eu achando que ele ia casar comigo porque eu estava grávida, ele achando que eu ia aceitá-lo porque se eu ficasse solteira, eu ia ter um filho solteiro. Então, foi uma coisa difícil. Um detalhe mais importante também é que nesse episódio você sofreu um acidente gravíssimo, né? Isso. Eu não sabia ainda que estava grávida e passei por um acidente de carro. Fazia um mês que eu tinha comprado um carro, um Fusca branco, e a gente brinca que ele casou comigo por conta do Fusca. Por causa do hoje, Fusca, né? mas ele pagou o Fusca. Porque eu comprei o Fusca. Mercantil Finasa, 36 pagamentos. Não, na época acho que era só 10 mesmo. Um carnê desse tamanho. Ele pagou o carro e casou comigo. A herança voltando ao raciocínio do Gustavo, realmente aqueles 2 episódios, o acidente e a gravidez, interceptou um pouco do projeto de vida que você estava construindo. Sim. E sua mãe era pai e mãe, né? Eu fiquei órfã de pai, eu tinha 8 meses, e a minha mãe era o esteio, era tudo, ela que conduzia. E eu aprendi muito com a minha mãe. Ela era uma pessoa sábia, mesmo não tendo curso universitário, mesmo aprendendo a ler e escrever, vendo os irmãos aprenderem, ela aprendeu pela boa vontade, né? Ela sempre educou muito bem a gente. E eu via na minha mãe o pai e a mãe, né? Então eu via minha mãe mandar. Era ela que dava as ordens na casa, ela que conduzia, ela que financiava, né, as compras, que trabalhava. E eu trouxe esse modelo para minha vida. E quando eu casei... Ela casou e queria mandar. Então, porque mas você mandava. Ele não obedecia. Mas você mandava. Ela tentava mandar, mas não obedecia. Porque era o modelo que eu tinha, né? Sim. Eu não tinha o modelo de pai e mãe dentro da minha casa, porque eu fiquei órfã de pai. E eu tinha o modelo da minha mãe. Então eu mandava no Luiz Lauro. Mas assim, eu não obedecia, viu, gente? Mas ela mandava. Pois veja, caro telespectador, um ponto importante que nós já temos considerado em outros programas. Veja que ninguém consegue anular a formação familiar e levar uma outra pessoa para dentro do casamento. É o que nós já temos considerado aqui em vários programas. Ou seja, tudo aquilo que você tem de formação na sua casa, você necessariamente, se você não se cuidar, não se tratar, que é a proposta do nosso programa, você necessariamente levará a sua personalidade para dentro do casamento. Mais um relato que a Yara, está comentando aqui, que realmente é uma situação que você tem que trabalhar para que você não leve isso para dentro do seu casamento. Agora, a relação de um filho, vocês começaram a vida a 2 então, já tendo uma gravidez, enfim. E como é que foi essa relação, Luiz Lauro, de você começar uma família já com uma... Eu tinha 25 anos, ela tinha 23, aí chegou a Vanessa, eu fiquei morando com a minha sogra 2 anos, eu não estava preparado, eu estava desempregado, estava vendo uma mudança na política do Brasil, em 1976, ela grávida trabalhava, ela ia a pé, um período longo, descia numa avenida lá, e ela trabalhou até pertinho da Vanessa nascer. 15 dias antes dela nascer. E eu, vivendo uma insegurança muito grande, morando com a minha sogra, tem fatos curiosos, porque eu nunca tinha mexido com cozinha, minha mãe mineira, fazia tudo. Um dia eu quis agradar a Yara, peguei, levantei cedo, pus o arroz de molho. Ela chegou, estava aquela papa de arroz. Porque o arroz você refoga e coloca a água depois. Ele deixou de molho para facilitar, para ver se o arroz amolecia. Eu morei com a minha sogra 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Aí depois eu comprei uma casinha popular num bairro. Ali Deus começou a trabalhar na minha vida, porque não tinha asfalto. A gente tinha que tirar o sapato lá em cima, descer a pé no barro. Não tinha posto de saúde, não tinha telefone, não tinha energia elétrica. Uma casa de Coab sem... Mas o meu sonho, assim, eu tinha a casa da minha mãe, eu era filha caçula dela.
Mas o meu sonho era ter a minha casa, porque quem casa, quer casa. Sim. Né? Eu morava com minha mãe, ela era um anjo pra gente, ela cuidava do Luiz Realmente. Lauro. Às vezes ela falava pra mim, minha filha, o seu marido é muito bom, você tem que ser mais calma com ele. Sabe eu por quê? era Porque ela era muito sábia. brava. Ela sabia, a vó Cida, tanto é que eu mudei o nome dela, era vó Cida. Ela morreu, falava o meu nome até os últimos momentos da vida dela. E quando eu melhorei de vida, eu levei ela para morar comigo, tinha uma enfermeira que cuidava dela, sabe? Assim, foi assim um amor. Ela me tratava uma mulher sábia, porque ela foi fundamental, viu, Yarinha? Eu sei. Para que o nosso casamento se fortalecesse. Desculpa minha... até de emocionar, porque eu sou assim, né? A minha mãe, ela sempre dava conselhos, né? E nós estamos aqui falando de casamento e para casais, né? Para pessoas que vão estar... Ela falava assim para mim, quando seu marido convidar você para sair, você larga o que você tiver que fazer e vai com ele. Porque a primeira vez ele convida, você fala, hoje eu vou passar roupa. Aí outro dia ele convida, você fala, não, hoje eu tenho que limpar o armário. Aí vai chegar um dia que ele não vai convidar mais. E eu obedeci a minha mãe. Então, sempre que o Luiz Lauro me convida para ir em algum lugar, eu estou sempre pronta, eu me arrumo e vou. Porque a gente precisa mesmo acompanhar o marido. Porque se a gente deixar, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, e você vai acostumando ele sozinho. Então, assim, eu falei que eu aprendi. Ela me passou uma lição no começo de casamento, e eu aprendi, e hoje eu e o Luiz Lauro somos companheiros. Ela tá arrumando a cozinha, bem, tem um passeio, ela larga o prato no meio. Eu deixo na hora e vou mesmo. Deixa eu contar aqui, tem um minutinho para me contar? Eu fui para Uberaba, nós estamos fazendo um trabalho lá, e naquele dia Deus curou meu coração com referência à tatuagem. Porque o mundo tem umas etiquetas que fala que todo mineiro é caipira, todo português é burro, todo nordestino é cabeça chata, todo paraguai é falso, todo argentino é ignorante, todo mundo que tem tatuagem já foi bandido. Então a gente cresceu com esses preconceitos. Então eu via alguém de tatuagem, ficava um pouco inquieto, aí nós fomos para Uberaba, aí cheguei em Uberaba, a gente nunca sabe, nós somos servo. Falei para sua esposa, ela foi receber a gente, você quer gravar agora? Eu falei, eu sou servo, servo não escolhe. Eu sirvo, o que é para fazer, nós vamos fazer. E fui para Uberaba, a gente não sabia onde ia. Essa mulher ela era roqueira, formada na USP, intelectual, e tocava guitarra, e essa mulher recebeu um chamado de Cristo, foi para Uberaba fazer um evangelismo naquele trevo onde tem a exploração sexual infantil. Você que é assistente social, esse é o termo certo de falar, né? Não é prostituição. É, exploração. Exploração sexual. Aí cheguei lá na casa da mulher e ela preparando uma Kombi para buscar as menininhas no trevão lá, para evangelizar à noite, cuidando de doença venérea, evangelizando a família. Um trabalho lindo. Aí, olhei para o braço dela assim, tatuagem, de todo tamanho, ela com a roupa esporte. Aí à noite, ela saiu dirigindo, lotou a igreja. Nós chegamos na casa dela e ela falou assim, gente, ó, tá aí a comida, o arroz, o feijão. E a hora que vocês acabarem, porque nós temos o que fazer, pega a toalha, eu tenho a cozinha para arrumar, prato para lavar, eu cubro os pratos sujos, as panelas sujas para não dar mosca, e fala assim, o amor encobre uma multidão de pecados. E vou fazer a obra. E chegou a noite na igreja, ela com a blusa de manga comprida até o punho, tocando guitarra e louvando a Deus, eu não vi nenhuma tatuagem. Aí, Gustavo, eu comecei a chorar. O Espírito Santo falou para mim, é assim que eu vejo ela, como você está vendo agora. Eu não olho a cor da pele se ela tem tatuagem. Você está olhando para ela, você não está vendo nenhuma tatuagem. Quando eu olho, não que eu esteja incentivando, muito pelo contrário. Eu aconselho, não faça tatuagem. Não faça que você, 97% de quem faz arrepende depois. Mas se a pessoa já fez, nós temos que amar do jeito que é a pessoa. É isso aí. Bom, gente, estaremos fazendo um breve intervalo. Fique conosco, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Vida 3. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frigi,
Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor, corretora de seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenor@uol.com.br. Estamos de volta ao programa Vida 3 com o casal Yara e Luiz Lauro, diretamente de Campinas, contando para você, caro telespectador, alguns aspectos da sua vida conjugal. No último bloco, eles contaram como eles se conheceram e também já com a família formada e 3 filhos, que os filhos deles nasceram praticamente um seguido do outro. E agora nós vamos ver um pouco alguns aspectos em relação ao casamento deles nesse momento da vida conjugal deles. Então, Luiz Lauro, 3 filhos. 3 filhos. Casado, uma casa simples, como você falou. Sei. Como é que era, nesse momento da história de vocês, a vida conjugal entre você e a Yara? Então, rapaz, eu sempre falo assim, eu só aprendi a ser filho depois que eu fui pai. Eu só aprendi a ser pai depois que eu fui avô, né? Que eu já estou antecipando um pouquinho para você, porque eu, com 3 filhos pequenos, eu não sabia ser pai. E querendo, a sensação de culpa, que eu não ficava com as crianças. A gente, quando os filhos pequenos, a Vanessa tinha 3, o Luiz Lauro filho tinha 2 e o Fabrício tinha 1, né? Então, eu querendo ganhar dinheiro, querendo trabalhar, e na época, eu ganhava muito pouco. E a Yara, até vou passar para ela começou a vender as coisas, ela vendia perfume, ela vendia... produtos cosméticos, né? Visitava as casas, fazia reunião... E carregava as crianças tudo comigo. 3 no ônibus? Não dirigia, porque eu sofri um acidente e eu tinha muito medo de carro, então eu ia de ônibus. E foi uma fase que o Luiz Lauro ficou mais firme na rádio e fazia shows e fazia... Então, comecei a trabalhar com o Silvio Santos? Isso, levava caravana para o programa do Silvio Santos. Então, ele era uma pessoa que era bastante assediado. Vocês moravam em Campinas? Nós morávamos em Campinas e todo final de semana... Ele vinha para São Paulo com excursão de pessoas, né, para assistir só mulheres. O homem não entrava, só mulheres no programa do Silvio Santos. Mas não é porque eu não queria que entrasse, o Silvio Santos que não deixava. Era verdade. E facilitava também, né, para o Luiz Lauro, que gostava dessa coisa de ser artista, né, radialista, e o rádio, ele aproxima mesmo muito as pessoas. Eu era bonito, né, bem, aquela bonito, você é bonito até hoje. Obrigado. E ele chamava atenção, mas assim, eu focava a minha vida muito nos filhos. E eu lembro, assim, eu não tinha assim, ciúme do Luiz Lauro. Mesmo sabendo que tinha muitas meninas que iam por conta dele ser artista, né, e de ir para o Silvio Santos... tinha esse lado, mas eu focava muito na educação das crianças, eu me ocupava, porque eram 3 filhos, eu tinha também essa parte de vender cosméticos e ajudar na despesa da casa, porque eu aprendi também isso na minha vida, na minha infância, que eu tinha que cooperar, né, dentro da minha família e trazia isso para a minha família também. Mas tinha esse lado, e o Luiz Lauro, ele tinha... além do rádio, ele gostava de jogar baralho. Gostava. Era uma fase assim bem difícil. Eu lembro do meu filho, do meio, dizer assim, com 8 anos mais ou menos... No dia do aniversário dele. O que você quer ganhar de presente? Ele falou, de presente de aniversário eu gostaria de pedir que meu pai nunca jogasse baralho. Era um pedido dele, né? E foi atendido, né? Isso que é o mais importante. Passou um tempo. E era uma coisa que era muito difícil. E o baralho, ele não vem sozinho. O baralho, ele vem junto com bebida, né? Então,
Era uma fase assim bem difícil, porque às vezes eu queria ir num aniversário, levar os meus filhos e queria a presença do meu marido. É normal, né? E ele demorava, e ele atrasava, e era uma coisa assim... Ah, não demorava muito. Eu tinha que chegar em casa às 19, eu chegava cedo. Eu lembro uma Chegava vez, cedo. eu 5 lembro uma horas. vez que eu estava na casa da minha irmã com as crianças, esperando que o Luislauro fosse me buscar. E ele não chegava, eu resolvi. A minha irmã me deu o dinheiro, eu peguei o táxi. Só que a e, eu não- chave- e a chave não estava comigo, então eu não podia nem entrar. A chave da casa estava pendurada na chave do contato do Fusca. E aí eu tinha um Fusca. E eu fui no bar, mas eu não queria brigar. Eu só queria entrar na minha casa. Aí eu 3:30 fui da lá manhã. e mandei chamar o Luiz As Lauro. 3 crianças estavam dormindo no banco de trás de um Corcel, Corcel vermelho, 4 portas, que era o táxi. Aí os seus amigos. Aí né? eu estava na mesa, jogando o cacheta, tinha 11. E normalmente o baralho é naquele lado mais promíscuo, escondido, mal cheiroso, aquele banheiro horrível, que eu lembro hoje, só de lembrar me dá arrepio. Aí, um falou, pô, tu acha que é tua mãe que tá aí? Porque estava na penumbra. Aí eu olhei e falei, não, é minha mulher. Aí um falou assim mesmo, eu tenho... Você tá louco? Por isso que eu já larguei da minha mulher. Mulher vem no bar chamar marido? Aí eu olhei pro outro, só com um dente na boca, dá um tapa na cara dela. Aí o outro, aquele amarelo de cigarro, desfigurado pela bebida, 3 dentes na boca, aquele sinal de decadência. Falou, mulher é tudo igual. Eu fiquei olhando, naquela hora, me deu um mal-estar. Eu empurrei minhas fichas e falei uma palavra para eles. Eu estava vencendo a jogada da cacheta. Falei, nunca mais eu vou jogar com vocês no bar. E saí. Mas não cumpri a palavra, né? Não foi possível. Acho que naquele bar, não, né? Acho que você não voltou naquele. Não, tinha ele vergonha foi- deles. ele foi em outro lugar. Mas assim, tudo tem um propósito, né? Eu acho que as coisas acontecem para que a gente possa falar para outras pessoas, para que você possa alertar. Você está indo para esse caminho, muda de direção. Mas conta aqui, você falou uma coisa aqui interessante, mesmo falando aqui para o Gustavo, naquela época as crianças eram pequenininhas, né? Eram pequenos. Só uma observação. Interessante que nesse momento você já estava tendo uma ascendência Profissional, grande. Não, grande. Já. E isso parece que veio conjuntamente com a ascendência. A ascendência. A questão do jogo e... A ascendência profissional, porque normalmente o maior adversário que nós temos é aquele que todo dia você vê o rosto dele no espelho quando você vai lavar de manhã, né? E juntamente com o sucesso, ele traz junto os amigos de churrasqueira. E amigo de churrasqueira ele acaba quando a brasa vira cinza, né, Gustavo? Então, o sucesso crescendo, eu conhecendo o outro lado da televisão, ela cuidava das crianças, porque ela fazia o papel de madrasta e eu de mãe. Tinha essa questão, porque eu que educava, que cuidava, então tudo era assim, vai pedir para sua mãe e eu é que tinha que falar não. Então as ordens, realmente, eu é que tinha que dar, porque ele era o bonzinho, então eu brincava que ele era mãe e eu era madrasta, porque o não era sempre do meu lado. Então Você educava, né? Então eu que via a escola, eu que acompanhava se estava bem, se precisava de um professor particular. O Luiz Lauro sempre teve um coração muito generoso. Eu creio assim que Deus colocava sempre essas coisas na minha frente, assim, o que tinha de bom mesmo, porque às vezes você fala, puxa vida, mas passou tudo isso, marido bebia, marido jogava e por que não separou? Né? Porque tinha um plano para que eu olhasse também para as coisas boas, porque na vida não tem só o ruim. O Luiz Lauro tinha coisas boas no... Obrigado, Yarinha. Isso faz tão bem para mim. Ele era me dá uma generoso. alegria muito grande. Sempre o melhor era para a família. Mesmo que ele jogasse baralho, ele tinha um espaço de tempo para os filhos. Ele brincava com os filhos, ele passeava com os filhos, ele fazia teatro, ele gostava de... os meninos, ele faziam dupla, né? Dupla sertaneja, era o Parmo e o Carmo, era o Luiz Lauro Filho e o Fabrício, era o Parmo e o Carmo, então ele fazia circo, ele rasgava todos os lençóis da casa para fazer a cortina, então tinha assim o lado pai, o lado você vê que eu também humano, tinha um lado, né? Você vê, né? Porque senão você fala assim, não, ele era um carrasco, que crueldade, não era só isso. Mas passa rápido o tempo aqui. Passa rápido. Passa rápido.
Uma outra coisa antes da gente partir para o encerramento do programa, eu queria, nesse momento que você começou a crescer profissionalmente, pelo que eu estou percebendo, houve uma carência na questão do pai dentro de casa. E como é que foi essa situação dentro do casamento, Yara? Você conseguiu lidar bem com a ausência dele, de repente mais longe de casa, de repente com mais dinheiro, mas menos presença? Como é que foi para você dentro da sua eu sempre olhava assim, ainda bem que eu tenho os meus filhos, eu vivia para eles. Você focou mais nos seus filhos? Foquei nos filhos. Até o meu filho caçula, com 7 anos, era eu e os meus filhos, né? Então, de 7, 8 e 9. 7, 8 e 10, mais ou menos. Aí eu fui para a faculdade, porque eu comecei a sentir que eu estava muito, sabe, sozinha. O Luiz Lauro com a profissão dele, os meus filhos também já crescendo um pouco, já tendo um espaço deles, e falei, eu vou para a faculdade. E resolvi fazer serviço social. Ou seja, você de repente ocupou o seu tempo Isso. um pouco mais. Isso, então eu tenho, o horário que os meus filhos vão para a escola, eu vou também para a escola. Eu não deixei os filhos também. Eu fui para a faculdade, fui fazer serviço social no horário que eles iam para a escola. Eu levantava cedo, café para todo mundo, levava para a escola, da escola eu ia para a faculdade. Então eu investi o meu tempo estudando. Muito bom. Estamos no final de mais um programa Vida 3, um programa que mais uma vez traz um casal aqui inédito para que você possa, a partir dessa experiência, entender um pouco mais sobre o seu casamento. Não deixe de assistir os próximos episódios. Este é só o começo da história deles. Ainda existe muita história para ser contada. Creio que, com certeza, o relato deles vai servir muito para a sua vida conjugal em todos os aspectos. Obrigado pela sua audiência, que você esteja nos vendo também nas nossas reprises. Na semana que vem estaremos com mais um episódio do programa Vida 3, contando a história aqui do Luiz Lauro e da Yara para você, caro telespectador. E antes de encerrar, eu queria dizer a você também que, se você quiser receber o livro Princípios para uma Vida Feliz gratuitamente em sua casa, é só você mandar uma mensagem para nós por meio do Facebook ou pelo e-mail, que nós enviaremos para você sem custo algum pelos correios, ok? Obrigado pela sua atenção, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, que Deus esteja com você e nós estaremos aqui na semana que vem, se Deus assim o permitir. Até logo e obrigado.